Espero que o meu chefe não vire os outros. Amém. Não, do Gabriel até que você tá de boa também. O que foi que eu ouvi? Tá mais comedido. Sério, no podcast de ontem eu falei muita bosta do Felipe, que saiu ontem. Não só eu. O Marco já começou imitando uma bicha. Bom, pera. Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Estamos aqui de volta a mais uma edição do Papo de Quarentena. Hoje não estamos com Datena, não estamos com Pássaro e Sua Pena. Hoje nós estamos na presença de uma pessoa muito especial, gente boa, com colocações certeiras. Mas antes eu tenho que ter o desprazer de chamar quem tá aqui com a gente também, né? Além da entrevistada. Olá, Mica, tudo bem, querido? Desprazer? Olha... Não, você me entendeu errado. Eu disse displicência. Isso, continue. Eu ia falar várias coisas, eu poderia mandar você para aquele lugar lá, né? Mas como eu sei que provavelmente meu chefe vai ouvir esses outros podcasts, vou ficar tranquilo, vou ficar um cara mais sério, o negócio tá ficando preso do meu lado. Olha, pra quem tem iFood no celular, esse aplicativo desgraçado, ele desbloqueia o nosso celular só pra mostrar a notificação. O iFood tá achando que eu sou o quê? Que eu sou o Sérgio Lourosa? iFood. Isso que eu não achei o iFood lá e vou baixar. Prefiro as comidas feitas pela minha própria mãe. Tá bom. Gente, agora sim, eu tenho realmente um enorme prazer. Essa semana a gente tá recebendo pessoas de peso, pessoas muito bacanas e queridas de coração, pessoas com personalidade, isso é muito importante hoje em dia, e eu tenho a satisfação de trazê-la em meu canal, é a moça da Bahia, Louise Suelen. Olá, Louise. Olá, Marco. Fala, Mica. Minha linda. Já mas já. Só pra falar, você tem um nome maravilhoso, tá? Pior que é verdade. Ela zoou o Suelen, mas, cara, o nome dela... Cara, Louise Suelen. Sabe, eu sinto que chuvas de moedas de prata caem sobre minha cabeça quando ouço Louise Suelen. É desproporcional, é desproporcional. Meus pais colocaram Louise super chique, aí Suelen. Pedindo piriguete, assim. De prata não, cara. Coloca chuva de ouro, porque ouro vale mais. Ah, cara, eu acho que é melhor que Joelma, Suelen. Marcos, pelo amor de Deus. Pelo menos não é Cleide. Eu fico feliz que não é Cleide, já tá bom. Nossa, é verdade. Cleide é um nome muito doido. Aqui tem a lojinha da Dona Cleide, aí o pessoal aqui é interior, então eles chamam de Dona Creide. Fica pior ainda. O nome tá. Você é da onde, Marco? Eu sou de Sumaré. É, realmente. Sumaré. Eu sei, meu Deus, é a terra daquele cadeirante lá que gravou um vídeo pro Hang. Eita! Não sei quem é. Jaires alguma coisa, acho que é Jaires, da Associação de Pessoas com Deficiência de Sumaré. Mano, olha o nome do rapaz, desculpa. Alô, Jaires, abraço pra você. Tati atrapalha cadeirante e pessoas de muletas. Caramba, Jaires. Um abraço pra você, Jaires, eu sou cadeirante também, então tamo junto na mesma lida, bora lá. Na mesma cadeira não cabe, né? Aliás, eu acho que o nome da minha filha poderia ser Luiz e Joelma. Não. Horroroso. Gente, você... Vamos porque interessa que o negócio tá ficando muito do meu lado. Você... Eu não posso chegar aqui esculhambando minha reputação, que nem existe, né? Que não existe. Gente, você que possui alguma deficiência, já ouviu falar do capacitismo? Eu já havia ouvido falar do capacitismo explicado por pessoas que, na minha visão, nos textos que eu li, eram todos, além de mostrar o capacitismo, tentando induzir a qualquer ideia, não importa qual seja, mas a ideia do autor. Mas, na verdade, se você quiser entender o que é realmente o capacitismo, inclusive, você que tá achando que capacitismo é uma coisa legal, não é, tá? Não é alguém com capacidade. As pessoas, olha que pessoa com capacidade. Não, é totalmente o contrário disso. E eu conheci o canal de Louise Suelen, foi extremamente compartilhado em status de WhatsApp, em grupos de YouTubers, foi compartilhado nos aplicativos do Telegram. Meu Deus, cara, foi extremamente compartilhado e justamente por quê? Porque foi uma das formas mais claras de se trazer o capacitismo e
uma das coisas mais interessantes. Luiz e Suelen, pra quem não acompanhou o podcast, acompanhou só o vídeo de 5 minutos, né? Falando sobre o capacitismo, Luiz e Suelen traz pessoas diferentes pra debater sobre o capacitismo, inclusive pessoas de deficiências diferentes. Cara, foi um dos vídeos mais incríveis, mais esclarecedores que eu já vi. Meus parabéns, Luiz. É bom demais ter você por aqui. Eu que agradeço. Na verdade é porque foi assim, eu participei de uma reunião, porque aqui na minha região ainda não tem associação de pessoas cegas. Embora eu não seja muito favorável a uma, mas eu fui na reunião mesmo assim. Aí lá um cara que era cego falou que era mais fácil ser cadeirante que ser cego, porque os cadeirantes não precisavam de celular adaptado. Aí eu olhei assim, eu falei, mano, que esse cara é capacitista num nível que eu não sei nem definir. Que ele comparou coisas que não tem nada a ver, sabe? Porque, Sim. Pra mim, o fato de você ser cadeirante e você ser cego são departamentos diferentes, né? Exatamente. E aí eu fiquei imaginando que as pessoas sempre falam do capacitismo assim, tentando ensinar a você que não tem deficiência, você não pode ser capacitista com um amiguinho, tá? E é sempre aquele tom, sabe aquela tia do caso de família? Olha, você é que nem aquele manual, Luiz. Olha, 17 formas diferentes de você lidar com uma pessoa deficiente. Olha só, quando você encontrar uma pessoa deficiente na rua, você não puxa pela bengala. Você pergunte: ei, querido, você quer atravessar a rua? Se ele disser que não e te mandar a merda, você dá um sorriso, dá um tapinha no ombro e siga em frente, tá bom? Que você vai pro céu. Inclusive a gente tem uns vídeos aí, Marcos, debatendo sobre... Você lembra daqueles vídeos que a gente fez? Faz tempo. Analisando aquele texto horripilante que foram feitos por terapeutas e não, dizem que foram feitos por terapeutas, Mika, mas terapeutas, psicólogos, psiquiatras, tem muitos psicólogos com deficiência que não apoiam de forma nenhuma aquele texto e contestam até que foram feitos por pessoas com... Eu não entendo por quê, ó, não sei se vocês já perceberam, mas esses textos costumam aparecer sempre do meio pro fim. Eu não consigo entender. Do meio pro fim do ano acontece como se o texto nunca tivesse sido compartilhado na vida. Todo mundo começa a compartilhar aquela porcaria de novo. Eu acho que tem a ver com datas. É verdade. Porque as datas comemorativas, aquelas datas, Dia Mundial do sei lá o quê, dia de comemorar, sei lá, o Dia do Braille, Dia do Cego, Sim. Dia da Luta da Pessoa com Deficiência. É tudo depois de julho. Voltando aqui, Luiz, prossiga, desculpa eu te interromper, mas é que eu lembrei disso na hora quando você tava falando desses textos. Não, cara, é por isso, porque eu tenho eu tenho muita dificuldade de concentração em coisas muito longas e monótonas. Palestras, assim, e geralmente se você for pegar vídeos sobre pessoa com deficiência, qualquer coisa, é aquele tom todo Neide, sabe? Aquele tom que é todo assim, que a pessoa está falando assim. É como se até no tom que a pessoa se utilizar, ela tá desrespeitando ao deficiente. A pessoa tá triste. Aí eu primeiro eu fiz o podcast lá, né, do capacitismo da pessoa com deficiência. Incrível. Com os meus... Chamei um monte de amigo e tal, porque eu acho que não é uma coisa só de pessoas sem deficiência. Eu, como pessoa com deficiência, eu não sei o que é a vida de uma pessoa surda, por exemplo, cega. E, velho, são preconceituosos iguais. Então, tanto é que o cadeirante de Sumaré foi extremamente capacitista porque ele foi defender um posicionamento que era político, que é defender o Luciano Hang. Nossa. E aí ele basicamente foi falar só porque ele era cadeirante. Eu represento as pessoas com deficiência porque eu sou pessoa com deficiência. Meu Deus do céu. É uma céu. coisa que eu sou totalmente contra. Eu sou contra coletivismo, classe. Sabe? Aí, você pertence à classe. Tipo assim, olha, eu sou deficiente visual. O Mikael é deficiente visual. A Luiz é deficiente visual. Nós somos pessoas extremamente diferentes. Nós somos humanos. Porque o indivíduo, a deficiência nunca vai ser maior que o indivíduo. Se você considera a deficiência maior que você, lamento. Se você colocar nessa colocação, se você fosse negro, você ou qualquer coisa do tipo, você teria algum tipo de preconceito. Ou até na sua sexualidade. Eu acho contraditório.
Eu acho muito contraditório porque eu penso assim, ao mesmo tempo que você vê nos textos as pessoas com deficiência são iguais a quaisquer outras pessoas. A deficiência é só uma característica. Então, se você tira a deficiência e substitui por cor da pele, você não diz que as pessoas com cor da pele têm que estar igualmente posicionadas com base na cor da pele. É verdade. Isso é racismo. É verdade. Mas quando é a deficiência, as próprias pessoas com deficiência mais, abre aspas, engajadas na luta, fecha muitas aspas, começam a te cobrar que você tem um pensamento igual, porque senão você está traindo a raça, traindo a classe, traindo a luta. E aí eu não gosto muito desse posicionamento, sabe? Nem eu. E também eu também não gosto, e também porque, assim, eu acho que não chega nem quem quer chegar, porque quando eu fiz o vídeo do capacitismo, que foi o que compartilharam, que é o do desenhando, eu fiz pensando na minha tia, minha família aqui, são professores da escola primária, só que trabalham muito com educação rural, e aí surgiu a pauta de educação de pessoa com deficiência no campo, porque parece que tem alunos com deficiência lá, alguma coisa assim. Sim. E aí o pessoal com aquela... Não, vamos aqui tratar todo fofinho, coitadinho, não sei o quê. E aí eu juntei, sabe, peguei o que eu tinha ouvido do cego, o que os professores queriam entender e eles não acharam nada na linguagem que eles conseguissem entender. Tudo que eu me bati lá, sabe, eu não vou tirar tudo, vou deixar só o capacitismo da forma mais fácil possível para que o maior número de pessoas consiga entender e cada um faça o que achar que tem que fazer, porque eu acho assim, vou te dar um exemplo. Eu sou de uma cidade que tem 150 mil habitantes, por aí, não tem mais que 200 mil não. E eu sou da zona urbana. Sim. E eu sou da área de exatas. Eu não acho que as estratégias de inclusão que eu uso para mim se aplicariam para vocês dois, e cada um que tem que pegar os conceitos e aplicar na sua realidade, contar como for, sabe? Igual Linux, igual software livre. Olha só, Luiz, muitas pessoas... olha, já vai até um tema para um dia você fazer no canal, se caso você quiser. Olha só, muitas pessoas, após os 20, após qualquer idade, depois que saem da adolescência, se tornam jovens, adultos, eles comentam: quando eu fui criança, eu sofri com a super proteção dos meus pais, ou a super proteção de alguma coisa, da escola, disso e daquilo. Aí, ok, nós olhamos a fundo as instituições, as pessoas que trazem o assunto deficiência, o tema deficiência, e são as pessoas, inclusive até essas que disseram que sofreram superproteção, pessoas que compartilham textos dizendo como lidar com pessoas com deficiência. Essas pessoas criam, na minha visão, a superproteção. Porque se nós pegarmos a análise de um texto compartilhado por essas instituições, tá, gente? Porque não são todas, e aspas pessoas dessas instituições, e nós analisarmos esse texto a fundo, da forma que você trataria uma criança, não seria de uma forma... Se fossem dois irmãos, o tratamento não seria de uma forma diferente? Se caso os pais se baseassem nesses textos, aí essa pessoa cresceria e falaria: tive superproteção na infância, queria ser tratado igual e não fui. Mas esses textos induzem a não ser tratado igual. E essas pessoas compartilham esses textos. Tipo, eles reclamam de um problema que eles mesmos criaram. Cara, eu não tenho muita opinião sobre... Porque, assim, eu descobri que eu sou uma cega desconectada. Eu não conhecia 90% dos cegos que eu converso agora. E eu nunca frequentei instituição, então eu não sigo instituição, eu não sigo blog, nada. Se eu disser pra você, assim, que eu acompanhava alguma coisa relacionada à pessoa com deficiência, eu vim descobrir o número da lei quando eu entrei na faculdade, pra ter noção. Então eu não curei dessas coisas, eu não tenho tanta contato com essa realidade, porque como eu te falei, eu sou de uma cidade do interior. Quem me ajudaram foram pessoas, sabe? Minha família teve toda aquela coisa da superproteção. Sim, e não é também raro da quem não educação tem. deles e tal. Sim. Mas assim, esses textos, essas divulgações, essas coisas eu não acompanho muito. Justamente porque só o que eu escuto de algumas pessoas eu já fico, mas o que me irrita, pra ser bem sincera, é colocar tudo numa régua só, sabe? Por exemplo, você pega um texto desses, eu vi um sobre tratamento, né? E aí você pega e coloca num balaio, pessoas com deficiência. Só que, da forma como eu entendo, eu e o Mika, a gente tem uma deficiência. Só certo. Que a forma de
nós três não enxergamos. Se já é diferente para nós três que temos a mesma deficiência, tem sentido colocar todo mundo na mesma régua quando você coloca deficiências de naturezas diferentes? Sim, e colocar aquela disputa, né? Os cadeirantes e coloca na mesma régua, trata todo mundo assim, porque assim funciona? Eu não acho que funciona. Por exemplo, é como se você dissesse, você é amigo do outro, o outro ele também é deficiente, que você conhece ele. Tipo, o povo acha que por nós sermos deficientes, todo mundo conhece todo mundo. Micael, eu lamento, cara. Conhece. O pior é que conhece. Eu não sei os outros, mas no caso dos cegos eu tô começando a achar que é verdade. Eu também. Cara, eu lutei. Se eu for somar, cara, eu fiquei uns 10 anos, 8 a 10 anos, lutando contra esse conto de que todos os cegos não se conhecem. Mas aí, 2014, 2015, eu fui criar o meu Facebook. Cara, se você falar qualquer nome... Cara, você conhece, sei lá, quem de Fortaleza? Rapaz, eu conheço. Não, O cego menos conhecido é o deputado lá, o Felipe Rigoni. Agora tirando ele. Tá aí mais um cego que eu não conhecia, mais um pra lista aí, ó. Eu conheço um que a maioria não conhece. A maioria não conhece. Qual? O nome dele é Gladstone Galiza. Ele é aqui do Brasil, mas ele mora na Espanha. Já ouvi falar. Você conhece Você já ouviu falar porque eu já falei pra você. Né? Acho que eu sei como contou. Muito aleatória. Se eu entrar na minha lista de amigos do Facebook agora e citar algum nome de algum cego, olha, a gente pode fazer esse jogo agora mesmo, se vocês quiserem, eu tenho certeza. Faz aí. Eu tenho certeza que a gente vai conhecer uma galera. Faz aí, pô. Faz aí. Vamos deixar a Luísa prosseguir, depois a gente faz, porque a analogia dela tá muito interessante. Puxar pelo Facebook de uma menina de Santos chamada Beatriz Trianotti. Conheço. Realmente, a chance de... Conheço. Alô, Bia! Deixa eu ver. E o Carlos... Alô, Carlos Bonaparte de Portugal. Eita, a gente conhece. É isso aí. Alô, Adair William. Adair, grande Adair. Alô, Gabi Godoy de Curitiba. Alô, Nitrox. Alô, nossa. Alô, Nitrox. Cara, ninguém só não conhece a cega que eu tô procurando. Quem? Que fez mestrado em engenharia. Ela é de Curitiba, trabalha num laboratório. Ela é formada em engenharia elétrica. Quem? Qual o nome dela? Você conhece? Caramba, anotei o nome dela no meu computador porque eu tô procurando. Eu vi que ela foi a primeira cega do Brasil a defender um mestrado em engenharia elétrica. Eu fiquei, meu Deus. Caramba, que demais. Eu tô procurando, só que eu não consegui, eu só achei o LinkedIn dela. Jéssica é o nome dela. Jéssica, de Curitiba. Atenção, hein? Você que está assistindo. Vamos conseguir achar agora, hein? Atenção, você aí. Parecido, vamos lá. Você que conhecer uma Jéssica de Curitiba, que fez mestrado em engenharia, e em Curitiba. Curitiba é tipo... Olha, se no Brasil tivesse uma Cegolândia, seria em Curitiba. Meu Deus do céu. Nossa senhora, eu acho que Curitiba... Olha, gente... aqui, extremas aspas, e é só uma alusão se utilizando de uma forma humorística de um fato trágico. É porque a gente tem, hoje em dia, o politicamente correto. Eu tô cagando pro politicamente correto, mas é que é um pouco pesado que eu vou dizer na minha analogia. Então eu vou até colocar aqui que nós estamos falando de instituições... O Ministério do Bom Senso adverte. O Ministério do Bom Senso adverte. Porque nós estamos falando de instituições e disso e daquilo. Eu tenho certeza que muitos estão acompanhando agora e já estão bravos comigo, então vão utilizar de qualquer coisa pra... Bom, gente, primeiramente, eu quero xingar o desgraçado que fica me mandando mensagem no WhatsApp enquanto eu tô na chamada. É sempre no mesmo horário, né? Mano, você não tem o que fazer não, cara. Vai se catar, caramba, vai procurar o que fazer, vai fazer um filho. Agora sim, agora vocês vão entender por que eu fiz todo esse advertimento. Se no Brasil tivéssemos um Hitler que, em vez de odiar judeus, odiasse cegos, com certeza os campos seriam em Curitiba. Ministério do Bom Senso adverte. Bom senso aí, realmente tinha que ter uma vinheta de aviso. Um negócio meio... Marcos, faz a vinheta de aviso e coloca no vídeo depois, não faz nada. Vinheta de aviso, nossas bolas são de guiso, tirei o dente do siso, fiz o siso e o Enem.
Pronto. Mano, por que eu falei isso? Agora o cara vai começar a fazer rima no meio do vídeo. Bom, vamos voltar para Luísa e Suelen. Gente, nós estamos brincando aqui, mas o canal da Luísa é extremamente importante a você que possui uma deficiência, a você que não possui e quiser se esclarecer. Cara, são 4 vídeos e ela tá quase chegando aos 300 inscritos, então pensa no cargo dessa mulher, no que ela sabe falar, no que ela sabe trazer e conversando com ela, então, a gente fica cada vez mais impressionado com o que ela tem a dizer. Parece que é de exatas, o pessoal fala comigo no PV do WhatsApp, nossa, muito legal seu vídeo, você nem parece de exatas. Eu acho que foi um elogio. Você não parece de exatas. Mica, você tem... Você tem alguma pergunta para Luísa? Explique nas suas palavras o que seria o capacitismo. Não acredito. Nas suas palavras, o que seria o capacitismo? Eu não acredito. Luísa, você vai querer responder? Eu não acredito que ele perguntou exatamente o vídeo que nós estamos falando há 3, 4 programas para as pessoas verem. Eu sei que você está falando isso, mas, pô, eu quero explicar nas palavras dela. Não, mas o vídeo é dela, cara. Você me mandou a porcaria. Corta essa pergunta, esquece o que eu falei. Não, vai, vamos ouvir a Luísa. Luísa, explique para as pessoas que não viram o vídeo, vai, em homenagem ao Mica. Ele fez a pergunta inocentemente, vai. Ele falou desse vídeo há uns 3, 4 dias. Antes da gente começar o próprio podcast, eu já tava falando desse vídeo. Eu recebi na quarta passada. Ele falou desse vídeo no podcast do Gabriel, quando a gente gravou. Ele falou desse vídeo, eu não recebia o vídeo. Se inscreva no canal da Luísa. Legal. Então, quem tiver dever, quem tiver alguma coisa pendente com o Marcos, esquece, porque ele nunca vai te mandar nada. Manda o link pro jovem. Eu mandarei. Vou mandar o link pra você. Mas aí, vamos lá. Então, assim, Luísa e Suelen, em 2 minutos, o que é capacitismo? Cara, então, no vídeo eu usei a definição geral, né? Que capacitismo é qualquer tipo de preconceito social contra pessoas com deficiência, em razão da sua deficiência. Só que eu acho que isso é muito abrangente e eu acho que tem várias origens, porque eu gosto muito de separar. Tem pessoas que elas são ignorantes e às vezes não é algo proposital o preconceito delas, é uma coisa que elas aprenderam. E com esse tipo de pessoa, se você tiver uma certa paciência, a pessoa não se achar sabichona, né? Porque pior do que quem não sabe é quem já acha que sabe. Sim, os maiores ignorantes são as pessoas que acham que já sabem tudo. Você consegue ensinar a pessoa sobre. Só que pra mim tem um outro tipo de capacitismo que é o pior. Não somente de você segregar, mas de você pegar a deficiência e fazer ela sobrepor a pessoa. Sim. Então tudo é deficiência. Tudo. Seja pra cima ou pra baixo, tudo é a deficiência. Então, capacitismo pra mim é isso. É quando a deficiência extrapola todo o resto. Assim, de forma bem resumida. Vamos pensar aqui. Tá vendo como foi bom? Tá vendo como foi bom ela ter explicado isso aí? Tudo bem que a gente já tinha falado sobre isso, mas eu achei bem legal essa explicação dela. As pessoas que não viram o vídeo. Então, Marcos, o senhor não me julgue por eu ter perguntado isso. Você corte o que você falou. Que isso, rapaz? Olha as ofensas do rapaz. Bom, olha só. Ô, Luísa, se nós fazer aqui a seguinte alusão. Se nós chegássemos em um lugar e eu chegasse... Olá, eu sou o Marcos Vinícius e eu sou negro. Tudo bem com você? Ficaria totalmente esquisito. Então por que você acha que na cabeça das pessoas elas chegam se apresentando: olá, eu sou fulano de tal, eu sou cego há 3 anos, como se fosse uma... Tipo assim, em um lugar em específico que ela vai comentar sobre a deficiência é uma coisa, mas tem muita gente que se apresenta em qualquer lugar assim. Ah, não, e aí, cara, tudo bem? Eu sou cego, eu sou Luiz, eu sou cego. Foi uma amiga minha que comentou comigo esses dias, uma gaúcha amigona do peito. A gente tava conversando sobre isso esses dias, que ela falou que tinha um cara que era cego, que todo que ele tweetava, se você descesse a timeline dele, sei lá, o cara tava dando bom dia, tinha a apresentação do cara lá, sou deficiente visual. Eu falei pra ela, assim, cara, tipo... precisa disso? Meu Deus do céu, precisa disso? É engraçado.
vai, né? Mas quando tem propósito, sei lá, por exemplo, eu faço muito comentário em vídeo de programador. Às vezes porque eu não entendo, porque eu estou mostrando o código sem leitor de telas e tal, ou às vezes porque me ajuda, tipo, a aprender a programar qualquer coisa sem interface, mas assim, porque tem um propósito, tem uma diferença ali que acontece porque eu sou deficiente visual. Sim. Mas sei lá, por exemplo, vai comentar num trabalho, sei lá, você é muito fã de um cantor, aí você comenta assim, nossa, Eduardo Costa, sou sua fã, sou deficiente visual, enfim, aí eu fico, É meio que você se utilizar da sua deficiência, assim, tenha piedade de mim, fala comigo, tenha piedade de mim, me dê ingressos. Parece que a pessoa, ela quer um pouco de pena, não parece? Tem uma... É porque é aquilo que eu falo, sabe? É por isso... E agora o Ministério do Bom Senso adverte, viu? Opa, vamos lá. O Ministério do Bom Senso adverte, se você for uma alma sensível, releve o que vai ser dito a seguir. É por isso que eu tenho muito problema com o famigerado lugar de fala. Sim. Porque às vezes as pessoas, sei lá, uma pessoa com deficiência fala uma coisa X que é dela. Vou dar um exemplo aqui sem citar nomes. Eu vi um texto no Facebook esses dias que eu ainda não consegui aceitar que aquilo está ali, sabe? Porque assim, era um relato de uma pessoa com deficiência visual que a concepção dela, é o relato dela, é a vida dela. E no relato, ela coloca que antes, quando ela usava bengala, ela se sentia insegura para sair de casa e ela só saía por obrigação. Porém, agora que ela tem cão-guia, ela sai por prazer. Meu Deus do céu! Que absurdo, cara! Pessoa, pelo amor de Deus, pessoa. Um dia você vê esse vídeo, você tem... Cara, e aí, assim, sabe o que me estressa, real? Porque, assim, se fosse uma pessoa sem deficiência falando, ia chover cego criticando a pessoa. Olha, sim, isso aí é uma visão, não sei o quê. Mas como foi uma cega que falou, a galera fica, nossa, que interessante. Que você conseguiu seu cão-guia pra você ser feliz, que legal, que não sei o quê. Legal, né? Opa, é mais um ganho para nossa luta, não sei o quê. E as pessoas que elogiam essa moça por ela ter feito essa analogia são as mesmas pessoas que estão dentro de um ônibus e vem alguém falar alguma coisa, alguém de alguma religião em si, que acredita naquela religião, ou algo em algum ser maior e coisa do tipo, e ela... Assim, quem vem pra encher o saco é uma coisa, mas tem pessoas que vêm, gente, na pura inocência e também realmente naquela de bom coração pra falar aquilo. E aí, quando uma pessoa utiliza um negócio desse, olha, quando eu sei bengala, eu com bengala eu me sentia... obrigado, agora com cão guia eu vou com prazer. Uns caras... olha, essas palavras são gotas de orvalho. É isso mesmo. E aí uma pessoa que que Deus tenha o melhor pra você, amigo. Vai se ferrar, rapaz. Eu não quero saber de Deus nenhum, não. Gente, que é isso, gente? O respeito é o maior. Eu queria deixar claro o seguinte. Eu respeito que a pessoa tenha esse posicionamento, porque ela é uma pessoa, ela tem o direito de ter a concepção que ela quiser sobre a relação dela com a deficiência dela. Só que o que eu me irrito é que as pessoas, por ter esse hábito de generalizar a deficiência visual, geralmente não interpretam como esta pessoa com deficiência visual tem esta relação, é a relação dela, é ela. Não, as pessoas extrapolam, olha, tá vendo? Cão-guia é melhor que bengala mesmo. E aí eu acho prejudicial porque, assim, eu vou te dar um exemplo meu, Louise, sou da Bahia. Na Bahia, você não tem nada no sentido de cão-guia pra cá. Só os cegos mais financeiramente, né, assim... Os barriquinhos. Conseguem, e quem quer também, porque não é porque o cara tem dinheiro que ele necessariamente vai querer um cão-guia. Sim. É só tendo isso que ele vai conseguir na encolha, sabe? Na encolha mesmo, porque as instituições têm limite de distância pra você poder se cadastrar. Eu, por exemplo, se eu não quiser fraudar a lei, não posso me cadastrar num Helen Keller da vida pra poder entrar na fila de cão-guia. Eu teria que pegar os documentos de um endereço de algum amigo meu daí, ou seja, eu estaria fazendo uma fraude pra entrar numa fila. E outra coisa, pra você ter cão-guia, querido, você tem que andar de bengala. Você tem que saber andar de bengala. Então, eu fico muito chateada com quem desvalida e com quem coloca... antes a bengala
Maldita, agora com cão guia, doguinho. É que nem aquelas pessoas que maltratam o Braille, né? Só porque aprenderam a se utilizar do computador, agora falam que Braille é isso, Braille é aquilo, Braille é ultrapassado. Pra você ter cão guia, você tem que saber inglês, porque nenhum cão guia, pelo menos que eu saiba, nenhum cão guia é brasileiro. Vem tudo lá dos Estados Unidos. Então, Pode falar, Mica. porque, tipo assim, eu sempre fui no Aramara, normalmente eu vou lá. E quando você chega lá, você vê o cara falando com o cão em inglês. Eu nunca vi uma pessoa falando com o cão guia em português. O cão guia só entende inglês. Uma coisa que eu queria citar aqui também, que acontece muito comigo, porque assim, eu não costumo na internet, eu falando com pessoas em chats, em lugares assim, falar que eu sou deficiente visual. Eu não costumo fazer isso. E tem gente que me julga por isso, sabia? Por quê, cara? Tipo, por que você não fala? As pessoas têm que saber que você é. Eu falei, oi? Ué, Por quê? Como assim? exato. Isso te define? Quer dizer que você saber que uma pessoa é negra ou não vai definir o seu tratamento com aquela pessoa? Que absurdo, que absurdo. Quer dizer que se você estiver no Tinder lá, você tem que dar um match na pessoa e botar assim, hashtag sou cego. Match, hashtag 2 bengalas. Atenção, o bom senso adverte. Assim, uma coisa que aconteceu comigo já. Eu tô ali no Facebook, numa boa, tô ali mexendo e tal. De repente, uma pessoa chega pra mim e me pergunta: olha, eu tô falando com o Mikael mesmo, porque aqui tá constando no seu perfil que você tem deficiência visual. Então eu acho que não é você. Não, mas aí chega no ponto de um pouco de ignorância das pessoas, né, Mikael? Porque não é todo mundo que é obrigado a saber que um cego tem um leitor de TE. Como é que funciona a tecnologia para um cego? Apesar de ser muito importante, tem que ser amplamente divulgado. Inclusive, eu vejo muitas pessoas que já fizeram vídeo sobre, mas não é todo mundo que sai procurando. Agora tem aqui um rapaz cego. Antes de dar um oi pra ele, eu vou aqui descobrir se ele pode me responder. Tipo, é um pré-julgamento. Cara, assim, às vezes eu relevo muito, porque, por exemplo, eu não costumo também falar, sei lá, quando eu tô conversando, eu entro muito em grupo de programador. Sim. E eu não coloco lá, gente, tô tentando fazer aqui um negócio na Pygame porque eu sou cega. Não coloco, sabe? Então, às vezes, acaba que o pessoal não entende. Só que, assim, quando a pessoa me adiciona, que a pessoa vê, a pessoa pergunta, eu acho diferente de, por exemplo, sei lá, eu já vi casos acontecer da pessoa, esse do Tinder que eu citei mesmo foi isso, deu match e o cara foi e a pessoa se sentiu ofendida porque o cara não tinha dito pelo próprio aplicativo que ele era cego. Aí eu acho assim, Deus, meio tipo... cara. Capacitismo puro. Pessoas, os próprios cegos, casos, ficaram julgando o cara porque havia ter dito. E eu não acho. Eu acho que é... Sei lá, ninguém... É assim, gente. Pense pelo lado. Pense pelo lado assim. Entenda. É que assim, para os jogadores de plantão, nós não estamos dizendo aqui que ser cego, ter qualquer tipo de deficiência é algo ruim ou vergonhoso ou coisa do tipo. Nós não estamos dizendo aqui que temos algum problema ou deixamos de ter um problema, porque cada um é cada um, com a nossa deficiência. Mas é assim, só porque a pessoa é negra, ela tem que sair se identificando em todo lugar que ela é negra, ela não deixa de ser uma pessoa... Hein? Ela é uma pessoa como todas as outras pessoas. Quando é indagado ou perguntado a ela, é uma coisa. Quando não é obrigatório. Você vai chegar, olá, eu sou fulano de tal, eu sei dirigir. Ou você vai chegar, olá, eu sou o Christian, eu sou presidiário. Tipo, gente, nós temos uma característica física e ela é o quê? É uma característica física. É como você chegar no lugar, olá, eu sou fulano de tal, eu uso calcinha azul. Falei, e daí? Entendeu? Não é importante. Eu penso assim, tipo, por exemplo, às vezes eu conheço muitos cegos que eles começam a se relacionar pela internet sem conhecer a outra pessoa pessoalmente. Aí eu acho assim, que quando começa a evoluir para assim, relacionamento, aí, depois de não sei o que lá... Porque tem que ser conversado. Assim, aí você conversa porque seria igual, por exemplo, eu falar assim, não, eu sou nordestino, eu gosto de metal, eu gosto de power metal e curto Star Wars, assim, você vai contando, aí eu também enxergo. Sim. Solta, sabe? Exato, porque é assim, é uma característica, é só uma... Gente, a pessoa não pode ser definida pela deficiência. Você é deficiente, que define a pessoa pela deficiência, você está... capacitista. Você está sendo hipócrita, igual aqueles porcos que não contratam as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Você é igualzinho eles. Igual.
Entendeu? Igual o que você critica. Assim, uma coisa que eu vi muito. Eu conheço muitos músicos hoje me conhecem, né? Sabem quem eu sou e tal. Essa semana eu tava falando com um rapaz e eu falei que a gente conversando e tal, eu disse que ele percebeu que eu tinha deficiência. Ele perguntou, como é que funciona? Então eu expliquei numa boa, ele entendeu. Isso é uma coisa. Conversar. Normalmente é uma coisa legal, isso é uma coisa legal. Agora isso tem música, agora tem gente aí, tipo, você chega, você fala, eu sou desse. Cara, o cara te ignora, ou o cara, tipo assim, não tem instituição especializada pra cego, desde disso. Isso já aconteceu comigo. Tipo, não tem nada pra você. Na música não tem nada pra você. Para, desiste. Porque eu escuto com os olhos. É, bem isso, tá certo. Gente, 1 minuto. O Charles, ele cantava com os olhos. Exatamente. Ó, é verdade, Luiz. Concordo com você. Bom, Mika. Prossiga. Que foi, rapaz? Então, peraí, mas eu só queria deixar claro novamente que a gente tava falando lá falou da menina que eu tinha visto o texto, que eu falei que o meu problema não é ela falar, mas as pessoas atribuírem a deficiência que todo mundo vai associar com a deficiência. A gente falou do pessoal se nomear em tudo quanto é lugar, no bom dia, sou cego, bom dia, sou cego. Sim, e tal. Coisa. Eu só queria fazer um adendo sobre isso daí, que, assim, não é uma questão de vergonha, e como eu falei mais cedo aí, né, anteriormente, que quando você vai pra um relacionamento, AD e tal, você tem que contar, né, gente, que o negócio tá evoluindo, então se você vai contar de outras coisas suas, você vai contar da sua deficiência. Então, como a pessoa conta assim, olha, no relacionamento, depende do nível de relacionamento, as pessoas entram em detalhes como até posição sexual preferida. E gente... olha um detalhe, esse é um detalhe, a deficiência é um detalhe, tipo, você não sai identificando a sua posição sexual preferida na rua, então é a mesma forma, você tem que identificar a sua deficiência pro seu cônjuge. Tem uma coisa que a gente esqueceu de abordar aqui, que é a família. Tem pessoas, assim, isso já aconteceu muito comigo e eu dou graças a Deus que eu não aderi a isso. Minha família falou o seguinte pra mim, você tem que falar sobre a sua deficiência pros outros. Você tá indo pelo caminho errado. Você tem que falar sobre a sua deficiência. Você tem que... Gente, pelo amor de Deus. Tipo, é como se fosse uma obrigação minha falar sobre a minha deficiência. Você não tem que falar o que você tá fazendo no seu Facebook falando sobre música. Você tem que falar para as pessoas que você é deficiente. Eles querem colocar que você tem que ser um ativista só porque você tem um número X de usuários, ou um número X de popularidade. Gente, a escolha da pessoa, como a Luísa falou. Como eu falei, eu fiz até um tweet sobre isso uns dias atrás. Olha, vou te seguir lá. Eu recebi um comentário de que, como pessoas com deficiência, nós temos que rever o que queremos, como pessoas com deficiência. Aí eu comentei que a gente não quer nada, porque se as pessoas podem pensar diferente em função de outras características, a gente também pode. E aí um cara me respondeu que é bom pensar em pautas comuns às vezes. Daí eu respondi, mas quando o PCD quer, não por ele ser uma pessoa com deficiência. Exatamente. Daí eu queria até fazer um comentário lá sobre o que o Mika falou, que ele falou que às vezes ele encontra músicos legais e às vezes o pessoal tipo, tem que ir pra instituição de cegos, não tem lugar na música pra você. Eu até zoei com o Ray Charles lá, né? Sim. Eu queria comentar que isso aconteceu comigo quando eu entrei no curso, porque eu fiz o ensino médio técnico no Instituto Federal, e aí quando eu acabei a informática, eu já emendei ciência da computação. Daí, quando eu cheguei na faculdade, eu conheci gente muito legal, tanto o professor quanto... Eu não tenho uma triste história de o dia que o professor fez tal coisa. Os professores são legais. Mas entre os colegas, eles se dividiram também em 2 grupos. Sim. Eu tenho amigos muito tops no meu curso, a galera assim... Também não sou oprimida, embora tenha menos mulher lá. Não, os meus amigos são muito gente boa. Sim. Só que eu vi um comentário que foi assim, mas coragem tentar a ciência da computação sendo cego. Você devia buscar um curso mais fácil, mais compatível. Concurso público. Faça concurso público, faça massoterapia. Faça concurso público, faça massoterapia. Faça concurso público, faça massoterapia. Aqui. Se eu fizer massoterapia, eu vou quebrar a costela das pessoas. Olha, amasso. o que eu ouço geralmente, eu ouvia geralmente
monte de psicólogos, inclusive. Alô, psicólogo, se você ver esse vídeo, não tem aí. O seu psicólogo, né? Porque temos muitos psicólogos centrados graças ao nosso bom Deus. Graças a Deus. Cara, mas o que eu ouvi é o seguinte: você não sabe nenhuma nota. Por que você vai fazer música? Você tem que ir pra faculdade, que a faculdade vai te dar dinheiro. Não. Pera, Mika. Desculpa te cortar aqui. Mas aí estamos entrando em um assunto que o cara não falou isso por sua deficiência. Ele falou porque você não sabia uma nota envolvendo a música, entendeu? Então, tipo, foi uma opinião pessoal. Ele não queria te ofender. Porque, tipo assim, eu conheço um amigo. Eu tenho amigos cegos que fazem concurso, que se deram bem em concurso público. Faz concurso público. Massoterapia eu não cheguei a ouvir. O máximo que eu cheguei a ouvir é: faça faculdade ou concurso público, porque você não vai se dar bem na música. Então, isso aí já é um absurdo. Eu já ouvi o contrário. Aqui é mais assim, ou o cego é músico e as pessoas aplaudem mesmo ele ficando parado em pé em cima do negócio assim. Uhum. Ou... Aliás, aqui nos canais Marcos Vinícius, você compra a sua bengala e sua xícara para tocar em praças públicas, para tocar em grandes eventos. A sua bengala e a sua xícara, e também pra você, óculos escuros. Continue. Aqui é músico e direito. Nossa, minha mãe queria... Nossa, direito, nem fale. Direito tem. Direito. Passa direito, minha filha. Acho que ela pensa que eu tô fazendo ciência da computação. Não sei, talvez ela ache assim que eu vou ser dona de one house. Não, Luiz, vamos supor, a sua mãe já te viu fazendo tarefas, sei lá, algumas tarefas para ela, louça ou qualquer coisa do tipo em casa. Pode ser que você esteja fazendo errado. E ela falou, faça direito, filha. Não um prato na minha casa, não? Faça direito, filha. Você tá fazendo errado. Aí você entendeu errado. Que horror. Gente. Eu só fui fazer essa parada porque eu morar sozinha, pô. Ó. Olha, um dia eu vou trazer você aqui pra contar sobre essa experiência. Mas continue, Mika. Na verdade, a gente tem aí profissões. Vamos listar aqui as profissões ideais para cego na sociedade. Boa! Isso aqui, ó, boa. Se você for cego, você pode ser advogado, músico, massoterapeuta, psicólogo e, mais recentemente, pedagogo. E quando você estiver um pouco cansado dessa vida sobre a deficiência, você também pode ser dono de um chat na internet. Por quê? Porque nesses chats você pode colocar crianças para serem moderadoras e você vai influenciar negativamente na vida dessas pessoas, dizendo para elas não crescerem e trabalharem fazendo o mínimo porque você ganha auxílio do governo. É só hoje. Caraca, mano, tá ficando polêmico esse negócio. Tá bom. Eu tô gostando disso. Gente, se inscrevam, por favor. O canal da Luísa é muito bom. Vocês que são... Claro. Opa, perdão, Marcos. Marcos mesmo. Isso. Não me chama de Mika, que aí sim eu vou me sentir ofendido. Eu falo, vocês que são mais do mundo dos cegos aí que eu, me diz, por que toda web tem uma grande briga por trás? Todo o quê? Web rádio, que tem vários cegos, sempre dá uma grande briga. Não, meu Deus. Olha, eu vou te explicar. A verdade é que tem pessoas sérias que querem fazer web rádio, mas a maioria só quer gravar com o microfone no notebook, tocar música e terminar o programa assim, ó. Gente, são 20h59, está terminando o programa Night. E aí, eu não vou nem falar o nome da música que tocou aqui. Bom, na semana que vem tem mais. Tipo, as pessoas, elas acham que é uma brincadeira. É que tem pessoas que levam a sério e pessoas que levam na brincadeira. E entre os cegos, infelizmente, tem muita gente que leva muita coisa na brincadeira. Gente, tem N pessoas interessantíssimas aqui, vamos colocar entre aspas, no nosso mundo deficiente visual, fecha aspas, porque nós não gostamos, eu pelo menos não gosto de ser me colocado em um local ao qual eu não pertenço, não porque eu não sou deficiente visual, mas eu sou um ser humano, e você deficiente visual que está ofendido, você também é um ser humano, não é a deficiência que te define, mas tem N pessoas com muita coisa interessante pra dizer, pra fazer, profissões interessantes, discernimento. Mas infelizmente tem muita gente que não tem. E essas pessoas que não têm parecem que são a maioria. Mas não é. É que essas pessoas, como elas não têm nada pra fazer, elas têm muito tempo de sobra pra falar. Então elas fazem barulho. E então...
cara, é extremamente difícil lidar com pessoas que não levam as coisas a sério. E eu já trabalhei em web rádio, conheço muitas web rádios, e é difícil, tem muita gente que não leva as coisas a sério. Gente, eu tenho algum problema, eu não conheço uma web rádio, nenhuma. A gente tem umas pra te indicar. Você vai gostar. É muito engraçado. Eu só conheço uma. Pronto, ó, pra não dizer que eu não conheço nenhuma, eu conheço uma. Qual? Uma sozinha. Qual é o nome? Acho que é de pessoa de meninas cegas, é Teletema, alguma coisa assim. Nossa, Teletema! Alô, Thaís Calduro. Aliás, a Teletema é uma das melhores web rádios que tem. Eu tô pensando até um dia trazer a Thaís aqui. E eu vou ser entrevistado lá um dia desses. Eu conheci através da Thaís, porque a Thaís é locutora também. Aí ela me mandou o link lá e tal. Foi a única web rádio que eu já ouvi na minha vida. Inclusive, um salve, Thaís. Alô, Thaís. Mais um aí da série Cegos se conhecem? Sim. Alô, Thaís. Só eu que não conheço a Thaís. Só eu que não conheço. Acho que eu sou muito conheço. Gente, é que você tá na classe dos cadeirantes também. Rolou um episódio comigo essa semana. Essa semana não, já faz um tempo. Fale. Mica? Ixi, ele se foi. Bom, percebemos que sim pelo silêncio. Olha que silêncio, gente. Muito bem. Bom, Ele caiu. Ele fez tipo... rolou um episódio comigo essa semana. Fica pros próximos capítulos. No próximo capítulo de Dragon Ball Z, será... Alô, Wendel Bezerra. Opa, voltou. Mica? Acho que ele voltou. Voltou, Mica? Ih, voltou e caiu. Tá tentando. Pausa rápida. Traremos Mica de volta em instantes. Bom, gente, deu um pau bem grande aqui na parada, mas estamos aqui com o Mica de volta. Deu um pequeno problema aqui, gente, que ele tirou um pouquinho do que a gente falou anteriormente, então eles não viram o Mica cair. Mica, você tem um episódio pra contar. Prossiga. Então, a gente vai entrar naquela história do politicamente correto. É um negócio meio louco. Todo mundo sabe que eu sou da madrugada, né? Quem ouve quem é de São Paulo, já deve ter me ouvido por aí. E esses dias, acho que foi umas 2-3 semanas, o rapaz da rádio me ligou, né, pra tirar um sarro, né? E a gente zoando, falando sobre um monte de coisa, a conversa foi rolando, não sei o que, a gente falou coisa que não dá pra rolar aqui por causa do horário, e o que rolou foi o seguinte, uma determinada pessoa, apenas uma pessoa, das milhares que ouviram o programa, uma só mandou: vocês não podem brincar com ele por causa da deficiência do cara. Nossa. Isso é errado. Vocês não podem brincar com o cara por causa da deficiência dele. Aí eu falei, cara, pera um minuto aqui. Eu sou deficiente, mas eu sou uma pessoa comum, tá? Não é porque eu sou deficiente que eu não... Eu posso falar em palavras aqui? Fale. Cara, não é porque eu sou deficiente que eu não sinto tesão. Não é porque eu sou deficiente que... Cara, eu sou uma pessoa comum como qualquer outra. Não, inclusive, pra você que está assistindo este vídeo, temos um recado muito importante. Deficientes fazem sexo. Sim, transam. É verdade. Sabe por quê? Porque eles não utilizam-se dos olhos pra isso. Eles se utilizam dos órgãos genitais. Pronto, continue. Ai, meu Deus. Mas isso entra num ponto, inclusive, porque o apresentador... O locutor, perdão, ele me conhece, ele é o Fábio, um abraço, Fabinho Medeiros, ele me conhece, ele veio aqui em casa, então tanto eu quanto ele, quanto quem ouve o programa, sabe que eu não sou uma pessoa, desculpem os outros cegos, mas tem muito cego revoltado com a vida. Então você faz uma brincadeira com a pessoa, tipo assim, o ceguinho pega todo mundo, hein? Eita. De novo, mano? Não. Já foi. Mica. Opa, cara, bloqueou a tela aqui, perdão. Como eu tava falando, Sim, você pega mais do que o filho do Bolsonaro, vai. Pode ser que seja mesmo. É aquela coisa, às vezes tem aquele ceguinho revoltado da vida, que, por exemplo, você fala, o ceguinho pega todo mundo. Aí a pessoa sai ofendida, escreve textão, e fala que vai denunciar, Cara, isso é muito feio.
Isso é muito feio. Olha, teve um episódio que eu vi acontecer que, na minha visão, isso ainda na minha visão, hein? Que eu sou totalmente crítico contra, igualzinho que o Mika falou aí, eu concordo com ele, mas só teve um episódio que eu achei cabível um processo na minha vida. Que não foi comigo, tá, gente? É só que eu vi, assim. O rapaz, ele fez alguma postagem de alguma foto, alguma coisa do tipo, e colocou o texto dele, um rapaz deficiente visual. E aí alguém pegou essa foto e deu uma zoada. Não sei, não foi nem algo tão pesado. Colocou algumas caras, algumas coisas do tipo. Só que assim, quando a pessoa faz essa foto e divulga essa foto, modificando a imagem de um cara que assim, sem avisá-lo ou sem perguntar se, cara, eu estou fazendo uma brincadeira com essa foto, não sei se vai gostar, mas a brincadeira é assim, assado, tá bom? Tipo, o cara, ele divulgaram uma imagem e o cara nem sabia que essa imagem seria divulgada se não fosse por alguém que tenha a visão comentar com ele. Só neste caso em específico, em toda a minha vida, que eu vi cabível um pequeno processo. Pois é, e aí o povo acha que por ver essas pessoas que são meio revoltadas com a vida, xingando todo mundo, pensa que todo cego é normal e que você não pode brincar, assim, você não pode brincar, que isso é normal entre os cegos. Você não pode brincar com o cego porque ele... Pode falar, Luiz. Porque ele é intocável, porque ele é de ouro, e você não pode brincar com ele, senão ele vai se quebrar. Né? Vai, Luiz. No caso do Marcos aí, do exemplo que ele deu da foto, cara, eu acho que o consentimento muda tudo. Se o cara não consentiu, parou aí. Principalmente porque ele é cego, né? Então ele não tinha como nem saber se não fosse informado. Exatamente. Aí eu acho escroto. Muito. Agora, no que o Mika falou, eu entendo, porque assim, eu faço stand-up. Olha, que demais. E daí já aconteceu, não em uma apresentação de stand-up específica, porque eu já aviso pra todo mundo logo, galera, quem vai ter piada ruim. Então, já vá sabendo que eu vou fazer umas piadas bem escrotas. Porque eu faço, volta e meia, eu faço umas piadas assim que pega, né? Mas já aconteceu numa palestra, que eu fui dar uma palestra pra adolescente no Instituto Federal. E eu não gosto de chegar pra adolescente. Mano, pra você ter noção, eu vou dar palestra esculhambada. Geralmente eu vou de tênis e camisa do Iron Maiden, alguma coisa assim. O Iron Maiden é top. Bem aleatória. Já aconteceu de eu subir pra palestrar e o pessoal, cadê a palestrante? Sou eu, assim, tava de tênis e camiseta, normal. Aí, acabou lá o negócio, aí o pessoal falou, não, que eu acho desnecessária as suas piadas, porque pejorativiza, que não sei o que da cara, ele não era... Então, pessoa com deficiência. Isso é o pior. Ele tem um preconceito carregado dentro dele que as suas piadas fazem aflorar e ele acaba se sentindo mal. É porque ele era... o Ministério do Bom Senso adverte e o comentário a seguir pode ser ofensivo. Ele era militudo, militante, muito radical. Sim. Daí ele achava piada com qualquer grupo vacilo, sabe? Daí eu, de lá de cima mesmo da bancada, porque ele comentou na frente da geral, eu falei, olha, eu tenho uma ideia, a gente troca e aí você vem aqui como cego e me diz como é que faz. Turn up the one. Eu acho assim, cara, vou te dar um exemplo. Tem aí agora um movimento pra proibir comediantes de fazer piada com certas deficiências. Não. Eu tenho uma regra de ouro. Porque assim, eu sigo os seguintes princípios. Se você for cego ou cadeirante, eu não vou fazer piada se o processo pra você, seu processo de dor, blá blá blá, é seu. Mas eu não vou deixar de fazer uma piada com deficiência visual ou com cadeirante só por isso. Exato. Se a pessoa não curte, não vá no local. Em Libras, eu acho que eu posso fazer se eu fizer em Libras, porque eu acho que eu tenho que dar a ele a oportunidade dele saber que eu tô zoando ele. Sim. É verdade. Agora eu não faço com nada que envolva deficiência intelectual, porque aí eu já penso que é tipo eu pegar um cadeirante, tirar a cadeira dele e mandar ele andar, sabe? Sim, é verdade. Concordo. Nós temos que ter o bom senso, né? Isso aconteceu também, De, por exemplo, lá no programa, eu sou zoadaço, né? E assim, o pessoal me zoa o pessoal todo. E aí, assim, aconteceu uma vez um cara falar fazer uma piada de mau gosto, que era com uma ceguinha, não sei o que, cadeirante, não lembro direito. O cara fez uma piada de mau gosto falando coisas tipo
bem pesadas. Sei, tem umas que são bem escrotas mesmo, só pra tudo quando envolve mulher. Sim. Era muito pesado mesmo. Era de terror sexual, assim, era piada muito pesada. E aí, depois, esse mesmo cara, depois quando o Fabinho me ligou, a gente estava zoando, esse mesmo cara veio falar, então quer dizer que eu não posso fazer a piada que eu fiz, mas você pode fazer piada com ele. Não, meu amigo, você já ouviu falar numa coisa chamada contexto? Exatamente. Olha, eu também não faço. Eu tenho limites, cara. Eu faço piadas assim. Tem limite, cara. Tem coisa que. Mas o limite tem que ser colocado por nós mesmos, entendeu? Pelos nossos. O respeito. O que nós. Assim, o que nós pensamos assim, olha, o que eu não quero que o outro. Que façam comigo, o que eu não quero que façam comigo. O que eu não faço com os outros e tal. E tem que levar por esse mérito. Mas assim, as pessoas que estão aí querendo fazer leis para proibir comediantes de fazer piadas com certas deficiências, são as mesmas pessoas que estão reclamando se caso vir aí, vamos supor, vem o Bolsonaro, ele fala, olha só, ninguém pode fazer piada e nem imitação no meu nome, tá ok? Renan Comedor. Aí, o que vão fazer? Esse cara tá censurando. Que isso, não? Os comediantes são livres. Mas quando chega no loló deles que estão falando isso, é aí que a coisa fica esquisita. Cara, eu penso assim, não é com lei que você vai resolver. Porque assim, por exemplo, nesse caso dos comediantes, foi porque foi assim, teve um grupo de comediantes que fizeram um vídeo zoando, meio que um react, zoando uma banda formada por autistas de Brasília. Nossa, cara, que isso? E aí o cara zoou o fato do baterista estar de fralda. Foi bem pesado mesmo, sabe, o negócio? Sim. Não, mas aí vai na falta da falta de respeito e a falta de moralidade, né? Da pessoa que fez a piada. Daí assim, eu falei, cara, não é proibindo os comediantes, você não precisa, porque por outros meios você consegue fazer com que os caras sejam responsabilizados. Porque, por exemplo, você vai proibir o comediante de fazer toda e qualquer piada. E aí você faz o quê? Com o Jefferson Farias e com o Geraldo Magela. Exatamente. Acabou a carreira dos caras. Então eu sou muito contra resolver tudo por força de lei. Mas assim, nesse caso, eu entendi a revolta porque eu vi o vídeo e eu falei, porra. Mas essa questão deste vídeo em específico e tudo mais e tal, na verdade, quando chega no ponto do consenso que qualquer ser humano que possui um cerebelo entende que aquilo lá é ofensivo em um nível, como você chegar e colocar um judeu e separá-lo da multidão para um campo de concentração, voltando nesse assunto, todo mundo sabe que é um nível, sabe, de escrotidão da pessoa que faz muito grande. Então, tipo, eles não é nem considerado piada, um absurdo desse nível. É considerado piada, foi a forma que o cara expôs um preconceito dentro dele mesmo, e só pelo fato de ele ser um humorista, isso foi atribuído a uma piada. Mas, na verdade, se você for olhar o contexto e for parar pra pensar, na verdade, ele expôs um pensamento preconceituoso da parte dele, que consideraram uma piada. E não é uma piada. Então não tem que ser tratado como o comediante tem que parar de fazer piada, porque isso não foi piada. O Ministério do Bom Senso adverte. Esse comentário pode ser ofensivo. Piada pra mim é que nem sexo. Você tem a galera que gosta de levar um chicote amarrado com as algemas, levando uns ferros grossos, várias coisas. Aquelas pessoas que são apaixonadas por torturadores. Mano, a galera... Aliás, eu não entendo como as moças romantizam 50 tons de cinza. Continue. Será que aquilo ali... Ok. Aí assim, tem gente que curte, tem gente que não. O que faz a diferença é o consenso. Foi uma ótima comparação, mas eu não acredito que essa comparação foi feita. Eu falei, velho, Ministério do Bom Senso. Mas se você quiser dar uma censurada, fica à vontade. Não, fique tranquila, tá excelente. O nosso programinha, infelizmente, deu uma censurada em certas falas nossas, com um bug que deu aqui, quando o Mika caiu, o programa da gravação, mas a gente resolve. Olha, Luiz, eu quero chegar... Olha só que interessante, vamos voltar à parte séria, viu, Mika? Assim, em uma palestra acontecida no Rio Grande do Sul, uma palestra feita por um deficiente, em específico, com empresários. Essa pessoa estava falando
sobre contratos. Essa pessoa representava uma deficiência em específico. E como é uma palestra representando uma deficiência em específico, nós entendemos certas colocações que a pessoa faria. Ok. Aí o empresário chegou e estava tentando entender uma analogia de que a pessoa com a deficiência visual fez a seguinte analogia. E entendam, é dentro do contexto e da analogia, entendeu? Ela colocou o quê? Nós, no Brasil, temos aquela questão dos 10% de funcionários com deficiência, a chamada cota. Como que está funcionando isso para empresários brasileiros? O que eles estão fazendo? Eles estão contratando muitas pessoas com o mínimo grau de deficiência. Como assim? A pessoa menos ferrada é que está conseguindo a vaga. E ela deu a seguinte comparação. Dentro da empresa, vamos supor que tenha um cadeirante que está sendo contratado. Esse cadeirante ele tem as limitações dele. Ok. A empresa tem que se construir em acessibilidade e coisas do tipo. Aí, este patrão também recebeu, no exemplo, tá, uma pessoa com a deficiência visual. E ele contratou a pessoa cadeirante. Claro que essa é uma escolha pessoal e são duas pessoas com deficiência. Mas o ponto que a pessoa queria colocar era a seguinte, de que todas as deficiências têm as suas limitações, bem entre aspas, limitações físicas, entre aspas. Assim, o cara contratou porque, na visão dele, a adaptação pro cadeirante seria muito mais fácil que a adaptação pro deficiente visual. Só que essa adaptação não foi baseada na lógica, e sim no preconceito dentro daquela pessoa. E esse empresário ficou muito ofendido com essa colocação. Mas a colocação, na minha visão, por entre os pontos inseridos, é válida. O que vocês acham dela? Cara, como assim? Eu não entendi. O empresário se ofendeu porque foi chamado de preconceituoso por ter contratado o cadeirante? Exato. Porque assim, na visão dele, ele contratou para preencher a cota, só que a escolha pessoal dele não foi baseada no currículo, digamos assim, da pessoa, mas sim porque ela tinha a deficiência menor, que na visão dele daria menos trabalho. E até na lógica, cara, isso tá errado. Eu sei que tá errado porque não dá pra você julgar, depende da função que a pessoa iria desempenhar dentro da empresa e um monte de outras coisas. Só que eu não me sinto habilitada a julgar, porque assim, essa é a impressão que eu tenho, tá? Sim, claro. Todos os cegos que eu converso dizem que no mercado de trabalho os cegos são muito desfavorecidos em relação a deficientes auditivos e cadeirantes. Isso independe do currículo. Só que eu tenho observado que muito disso tem a ver, porque assim, eu vou te dar um exemplo, não me julguem. Claro que não. Ministério do Bom Senso. O cadeirante, embora ele não ande, ele enxerga. O surdo, embora ele não ouça, ele enxerga. A postura que ele vai ter ante alguém que esteja com pretensões de contratá-lo vai emanar um convencimento maior que a de um cego. Sim. Às vezes tem a ver com a postura que a pessoa se apresenta e aí olha que interessante. Chega no treinamento para como proceder na entrevista, para ter poder de convencimento, que às vezes se for um cego, pode ter um cadeirante e um cego, mas se o cara for queixudo aqui é uma pessoa imponente, com poder de convencimento, persuasão. Exato. Então eu não posso julgar esse caso porque eu não sei qual era a postura do cara. Talvez isso também o não foi tenha olhado informada. pro cego e pensado que ele era mais frágil, por exemplo. É verdade. Cara, você falou uma coisa interessantíssima. E eu vejo as pessoas com deficiência visual, gente, aqui o maior erro de você com deficiência visual. Aqui eu não coloco aspas, é um erro. Você querendo ou não, e no fundo do teu âmago, você sabe que é um erro. Fingir que a aparência não importa. Digamos, a aparência eu digo no caso de... se você andar em um ônibus na cidade de São Paulo e você encontrar frequentemente um caminho feito por deficientes visuais, tem um monte de deficiente visual que acha que as pessoas não estão olhando pra ele e começam a desenvolver certas atitudes estranhas ou coisas de forma nojenta, como até em arrancar catota do nariz. Que horror! Eu só arranco. É por isso que eu só arranco em casa, no meu quarto, sozinho. Micael, o que é isso? Cara, eu acho real que deveria haver alguma iniciativa, e assim, tem umas iniciativas que não ajudam muito. Eu vi uma certa instituição que estava promovendo idas dos seus profissionais, por exemplo, o deficiente visual vinculado a essa instituição era contratado
e os caras da instituição iam no primeiro mês de trabalho com o cara. Eu não ia contratar um cara desse. E a instituição tá indo lá, pô, pra o quê? Pra ensinar pra ele como é que funciona o lugar de acessibilidade? Isso ele tem a obrigação de aprender sozinho, porque ele convive com essa deficiência a vida toda. Agora quer dizer que quando esse cara for perder a virgindade, vai ter que ter alguém auxiliando ele. Não, agora você faz dessa forma. Vira. Eita, errou. Nossa, cara, você vai matar a moça, meu Deus do céu. Pera, calma. Não é assim. Pelo amor de Deus, Marco, segura aí. Não, cara, mas é assim, porque assim, vou te dar um exemplo. Eu quando eu fui embora, hoje eu moro em Ilhéus. Eu não moro mais aqui aliás, bela cidade, hein? Aqui por causa do corona. Mas quando eu fui embora, eu não conhecia ninguém na cidade. Não tinha amigo, nem família, nem ninguém. Conhecia ninguém mesmo, assim. Daí assim, eu precisei que uma professora desse o trajeto comigo nos 3 primeiros dias. Pra eu decorar. Até a porta da faculdade. Depois, acabou, sabe? Isso eu até acho válido. Mas não, exatamente. Assim, não tem nada a ver com o local de trabalho, né? Por fora, na rua. Eu queria ter uma iniciativa para treinar o cego em questão de postura corporal. Falou exato. De postura, por exemplo, corporal, para você falar pra frente, olhar, aprender a não... Sei lá, porque eu já vi muito pessoal reclamando de emprego, só que assim... Eu tô falando que era um problema que eu tinha. E foram 2 professoras que corrigiram esses problemas de postura. Sabe? Que o pessoal geralmente fala muito de cabeça baixa, com as mãos cruzadas. Com os ombros abaixados, não tem uma postura de estar falando com uma multidão. Essa é uma mania que eu tenho e eu já tentei até hoje não consigo mudar. Mas você precisa, rapaz. Eu não consigo, sério. É muito... Eu uma vez fui pra um show, cara. Mano, foi difícil. Mas eu consegui ficar 2 horas com a cabeça em pé. Sim. Caraca. Mas, olha, é exatamente... Devia ter, porque postura... Eu acho que às vezes, por exemplo, eu não tô dizendo que foi esse o caso do exemplo que o Marcos trouxe, mas aí eu tô falando que eu não me sinto habilitada a julgar, porque às vezes a postura pode ter influenciado o cara a pensar que o cadeirante se desenvolveria melhor, teria melhor desenvoltura. Olha, gente, nós já estamos tomando tanto o tempo da Luísa, então eu vou fazer aqui uma última colocação para encerrarmos, Luísa. Vocês viram a capacidade, o que essa moça tem a dizer. Por favor, se inscreva no canal dela, dê sua opinião, comente os vídeos dela, converse, entre no canal da Louise Suelen, é muito importante a tua presença por lá, entendeu? Nós temos que sempre estar aprendendo e nós temos que ouvir quem sabe e também quem está disposto a aprender sempre. E o conhecimento da Louise é gigantesco. E assim, gente... calma, Mika, senão a gente vai aumentar o negócio e não vai acabar nunca. E uma coisa também que eu acho que é importante, Luiz, nós sabermos certos gestos, que nós utilizaremos no dia a dia. Eu já vi pessoas que não sabiam fazer sinal para um ônibus parar, entendeu? Pessoas que, vamos supor que alguém tá chamando de longe, a pessoa sabe que a outra não vai ouvir. E ao menos que ela esgoele, né? Porque o ouvido da pessoa com deficiência, gente, não é melhor, tá? Não é modificado. É como o músculo que você vai exercitando. É por isso que melhora. Então é ouvido igual de todo mundo, tá? É apurado com o tempo. Mas assim, tem certos gestos corporais que eu acho importante. Até esses gestos corporais a pessoa a aprender. Eu, por exemplo, eu tinha vergonha. Eu tinha uma certa forma de tomar sorvete numa sorveteria. Porque eu achava que o modo que eu fazia estava errado. E eu descobri como em um filme áudio descrito. Como que a pessoa tava fazendo. Eu falei, é o modo que eu queria fazer, mas eu achei que tava errado. Então todo mundo faz desse jeito. Tipo, a pessoa não tem noção de gestos corporais, de como se importar visualmente. Não é porque ela não tem deficiência visual que ela não tem que aprender a se portar visualmente. É isso aí, eu concordo. E assim, eu queria deixar claro que tudo que eu falei aqui, eu não tô falando em nome de ninguém além de mim, tá? Eu não tô tô falando em nome de pessoas com deficiência, que isso, que aquilo. Eu tô falando só por mim mesmo. Exatamente. Louise Suelen. E eu falando por mim, a Mika falando por ele, porque nós somos pessoas que podemos possuir a mesma deficiência para você que tá aí com deficiência visual, mas eu não sou você, você não sou eu. O que eu sei você não sabe, pode ser que sim, pode ser que não. O que você sabe eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Entenda, nós somos indivíduos e não é a deficiência que nos define, nem cor da pele, nem sexualidade, nem nada do tipo. Então entenda. Você é você, eu sou eu, Luiz é Luiz. Nós estamos omitindo as nossas opiniões sobre fatos que nós vemos no dia a dia. E eu também não vou ficar cagando regra pro politicamente correto, porque eu sei que você é uma pessoa que está assistindo, uma pessoa inteligente e entendeu o que eu quis dizer. Luiz, obrigado de coração. Desde quando eu comecei a falar com ela, cara, gente finíssima. Essa série de vídeos está sendo a melhor, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Porque a gente tá adquirindo conhecimento, né, cara?
Eu e o Mika, nós sabemos que nós falamos demais um pouco, mas nós, cara, o conhecimento que a gente tá tendo de diversas áreas com essas pessoas é incrível. E eu vou te falar, cara, cada áudio da Luísa que eu ouço no WhatsApp eu aprendo uma coisa nova. Valeu pelo convite aí, agradeço desde já, prazerzão conhecer vocês aí e obrigado, precisando, tamo às ordens. Agora é a nossa amiga do peito. Café, claro. É claro. Agora é a nossa amiga do peito. Tá aí, tá sendo, pode ser bem-vinda A gente não pode mandar abraço, então um abraço virtual. É isso aí, um abraço virtual pra vocês aí também. Ai, que vergonha. Tchau, gente. Ai, isso doeu.